processo? Como é que chega ali naquele momento da sinopse, depois como você apresenta para sua ala de compositores para que dentro de uma sinopse muito boa, às vezes sai um samba muito bom. Como é que você executa esse processo, Leandro? Nossa, você já engatou a primeira, queima-roupa. já foi embora, queima-roupa, né? Mas você queria falar mais? Não que eu queria falar mais, mas ele pega a evolução e vai embora, né? Não segura nada da escola, não, já vai embora. Pois é, a Vamos marca lá, do início já foi. A marca do início já foi, vamos lá começar nesse processo criativo, vai lá. Bom, eu acho que essa ideia de processo, eu acho que é super particular, eu acho que não tem a regra, né? Não tem a regra que determina como isso acontece. Eu acho que existem muitas maneiras de se chegar nesse resultado final, que é a expectativa de um excelente samba ou de um samba que dê conta, pelo menos, da proposta que você prevê. Nesse sentido, eu acho que eu sou um carnavalesco ainda em construção e na busca de uma experiência mesmo, porque às vezes eu fico pensando quando meu próximo desfile é a marca dos meus 10 anos fazendo carnaval. E eu ainda não consegui descobrir qual é a fórmula que você tem para poder apresentar com essa ideia de sinopse e transformação do que num primeiro momento é só texto e é guardado na minha cabeça para o compositor, né? Às vezes eu penso que escrever demais também é impedir que os compositores tenham um comportamento mais livre na realização do samba. Às vezes eu penso que escrever de menos deixar com muitas ausências o que o desfile de fato, que só existe na minha cabeça no primeiro momento, vai ser apresentado. Então, eu acho que eu sou uma pessoa que eu gosto de ter o carnaval como referência. Então, se você pegar, por exemplo, sinopses que renderam grandes sambas, se você pegar, por exemplo, Chuê Chuá, um carnaval da mocidade, você vai ver que o Renato, ele apresenta uma sinopse que não passa de 2 parágrafos, né? E essa sinopse de 2 parágrafos acaba resultando num samba que eu considero um dos clássicos da história da mocidade independente de Padre Miguel. E aí você também pega, por exemplo, a Rosa Magalhães, com sinopses super extensas, super densas, com um profundo conhecimento histórico e que resultam em grandes sambas, como aqueles sambas que a Imperatriz Leopoldinense apresentou durante os anos 90, né? Sambas que dão conta de um conteúdo histórico muito extenso. Então eu não consegui descobrir qual é a regra disso e fico nessa tentativa de acerto e erro, né? Sim. De hora escrever com a intenção de no que isso resulta. Então, hora escrevo de mais, hora escrevo de menos. Tento assimilar uma discussão muito recorrente, muito e comum no carnaval atual, que é essa ideia de academicismo, né? Essa ideia de que a quantidade de texto acaba a quantidade de texto e referências e cruzamentos de pensamentos intelectuais e acadêmicos acaba interferindo na realização de algo que está ligado à cultura popular e à prática de uma intelectualidade diferente dessa da academia. Então, eu acho que eu não vou conseguir responder com a sua pergunta, porque eu acho que não há a fórmula e eu ainda estou nessa expectativa de acerto e erro na busca de ter os compositores como parceiros. Sim. E de me colocar na condição de parceiro do compositor, entendendo que o samba enredo ele também, seja lá tendo disputa de samba enredo com muitos compositores compondo para a gente escolher um, todo samba enredo ele acaba também sendo um samba encomendado, porque ele parte de um lugar que é o pensamento que antecede a criação do samba, que é o enredo. Sim, é porque é interessante porque eu venho raciocinando e refletindo muito sobre esse lugar do espetáculo. Porque no passado, os compositores eles tinham total liberdade e o processo era inverso, né? Então, eles tinham a liberdade de criação aí de uma história e depois disso vinha a parte plástica e artística do espetáculo. E hoje a história, licença Bruno, que a Alessi contou. Se o enredo vai ser Avenida Brasil, como que os compositores faziam? Eles iam na biblioteca, pesquisavam sobre a Avenida Brasil, iam falar com pais, com irmãos, com personagens que direto ou indiretamente viviam nessa história, e aí compunham, e aí
contavam, tipo, essa história, né? E é muito interessante isso, porque desse lugar, que como a Alessi até... Quem não assistiu, Alessi Brandão, assista. Ela foi uma das nossas aula de últimas... samba, né? Uma aula de samba, uma das nossas últimas entrevistadas. Esse lugar é muito interessante dessa liberdade, porque você tem, de fato, aí a voz do samba de raiz, a voz do morro, a voz da periferia da cidade. Então, eu acho interessantíssimo pensar e refletir sobre isso, porque a gente acabou tendo um modelo muito engessado de processo de espetáculo. Agora é a sinopse vai para aula de compositor e daqui vai para cá, e aí faz toda aquela linha, né, cronológica de realização de um espetáculo. Sim. E aí, Você Leandro? falou e já respondeu tudo. Eu não Você respondi. deixou até o Leandro Quadzinho. Não, gente, não é pra responder, não. Eu falei da minha reflexão, né? A gente reflete Sim, sobre sim. isso e